aula de hoje é retas paralelas. Olha que legal. Nós temos duas retas paralelas, a R e a S. E temos uma reta transversal, vamos chamá-la de T. O que nós reparamos? Que nós formamos 4 ângulos aqui e 4 ângulos aqui. Vamos estudar esses ângulos, suas características, seus nomes, para entender direitinho o que cada coisa é. Olha só, para começar, nós chamamos de interno a região entre as paralelas, ou seja, essa região daqui para cá, toda essa região, tá? Eu vou colocar essas duas setas, mas toda essa região e daqui para cima, nós chamamos de interno. Tudo que acontecer aqui dentro vai ter o nome de interno. Então eu vou colocar aqui interno. Tudo que acontecer para fora das paralelas, a gente vai chamar de externo. Então, tudo que acontecer daqui para cima e daqui para baixo, a gente chama de externo. Ok? Isso aqui, daqui para cá, externo, daqui para cima, externo, daqui para cima é externo. Vou chamar aqui de externo. Escrever aqui nesse cantinho. Ok? Então, nós já sabemos aonde estão os nossos ângulos, que serão chamados de internos, e aonde estão os ângulos que chamaremos de externos. Agora tem outras duas nomenclaturas que nós precisamos entender, que são os colaterais e os alternos. Os colaterais, como o nome diz, estão do mesmo lado, tá? Aí nós temos que trabalhar com a transversal. O que estiver para o lado de cá da transversal está para um lado, e o que estiver para o lado de cá é o outro lado. Então todos os que estiverem para cá são colaterais. Todos os que estiverem para cá são colaterais também. Agora olha a diferença. Se tiver para o lado de cá, nessa região, é colateral interno. Se tiver nessa região, é colateral externo. A mesma coisa para o lado de cá. Se estiver aqui dentro, é colateral interno. Se estiver nessa região do vermelhinho, é colateral externo. Tranquilo? Então, quem são os alternos? Os alternos é porque um está de um lado, outro está do outro. Está alternando, né? Um de um lado, outro do outro. Então, se estiver um do lado de cá e o outro do lado de cá, mas nessa região aqui do interno, eles são alternos internos. Se eles estiverem nessa região vermelha, mas um de um lado e outro do outro, eles são alternos externos. Entendido? São muitos nomes, mas dá para entender. Colateral, do mesmo lado. Alterno é porque está alternando, cada um de um lado. Interno está na parte de dentro, externo está na parte de fora. Tá bom? Sabendo isso, fazendo essa visão da posição das coisas, fica mais fácil a gente entender o conteúdo que vem a seguir. Olha só, nós vamos ter ângulos congruentes. Vou colocar aqui, ó, congruentes. Congruentes são ângulos iguais, certo? Tem a mesma medida. Nós vamos ter os alternos. Aí nós temos internos e temos externos. E os colaterais, conforme eu havia falado. Os internos e os externos. Agora vamos dar uma observada nos ângulos que eu colori aqui para poder preencher aquilo ali. Já é o nosso estudo, né? Então vamos ver aqui os colaterais. Ó, do mesmo lado, tá bom? Internos, quem são? O C e o F. Estão do mesmo lado, tá? Estão do mesmo lado e internos, C e F. Vamos colocar lá o ângulo C e o ângulo F. Eles são colaterais internos, ok? C e F, colaterais internos. Colaterais externos, o G e o B, ok? Porque os dois estão do mesmo lado e são externos. Então vamos colocar B e G. Aqui B e G. Vamos ver agora os colaterais do outro lado, tá ok? Vamos ver aqui, ó, tá dando para ver? Colaterais internos, ó, na parte de dentro, o E e o D. Vamos colocar aqui D e E. Certo? Colaterais agora externos, vai ser o A e quem mais aqui, ó, o H. São os dois que são do mesmo lado e da parte externa, tá? Então vamos colocar aqui A e H. Então vamos ver agora os alternos internos, ok? Vamos ver, a parte interna é essa aqui,
tá? Então são esses 4 ângulos que eu tenho que olhar. Muito bem. Alternos. Tem que estar um de um lado, o outro do outro, certo? Então olha só, nós temos o C aqui, tá desse lado. Quem é o alterno interno dele? É este aqui, ó. Tá interno e é alterno. Tá de um lado e tá do outro lado. Então nós temos o C e o E. Qual é o outro que nós temos? O D e o F. O D, ele é um alterno interno com o F. Então D e F. E o externo? Agora a gente está olhando aqui, ó, de um lado e do outro, só que na parte externa. Então nós temos o A e o G. A e o G. Nós temos o A e o G. Qual é o outro que está alterno e externo? O B com H. Vamos colocar aqui, B e H. Agora sobrou estudar os ângulos congruentes. Os congruentes, congruente quer dizer igual. Então ângulos congruentes são ângulos iguais. Repara só. Todo ângulo que tiver sob essa reta transversal, que cruze qualquer paralela, vai ter o mesmo ângulo. Olha só, eu estou com esse ângulo B aqui, ó. Se eu trouxer uma paralela aqui, por exemplo, uma paralela aqui, eu vou ter esse mesmo ângulo aqui. Se eu trouxer para cá, ó, vou ter o mesmo ângulo aqui. Então, o ângulo B é exatamente igual ao ângulo F. Eles são congruentes. Então, vamos colocar aqui que B e F são congruentes. Deixa eu apagar isso aqui para não confundir o nosso visual aqui. Olha só, se nós pegarmos aqui o A e trouxermos para cá, ó, vamos encontrar o E, exatamente igual. Então, A e E também são congruentes. Olha só aqui o C. Se eu descer aqui, ó, vou encontrar o G. Então, C e G também são congruentes. O D também é a mesma coisa. Ó, vou chegar aqui, ó, o D. Se eu escorregar aqui, ó, encontrei o H. Tranquilo? Então, D com H. Agora, nós temos também outro tipo de congruência, que são os ângulos opostos pelo vértice. Ó, o B e o D também são iguais, ó. Assim como o F é com H. Aí nós podemos fazer outras analogias. Assim como o B é igual ao D e o B é igual ao F, então o D é igual ao F. Tá? Aqui não tá, aqui só tá o D com H, tá vendo? E aí vai ser coisas assim consecutivas que uma coisa leva para outra. Eu vou colocar o D com F porque tem um detalhe bem interessante aqui, ó. D com F, assim como o C com E. Repara aqui uma coisa bem legal. O desenho que forma essa paralela com essa transversal com essa paralela é um Z. Sempre esse ângulo vai ser congruente com esse ângulo aqui, ó. Sempre. Esse vai ser congruente com esse, tá vendo? Porque esse é oposto ao vértice com esse. Esse é congruente a esse. Logo, esse é congruente a esse. Então, sempre que você tiver uma figura formando um Z, você pode ter certeza que esses ângulos são iguais. Não importa que o Z esteja assim, vai ser igual. Não importa que o Z esteja assim, desde que isso aqui seja paralelo, tá bom? Não é qualquer Z. Não, tem que ser um Z formado com duas paralelas. Então, esses ângulos aqui agudos, eles vão ser iguais. Aqui, ó, esse é igual a esse é igual a esse. Então, é legal escrever isso aqui, porque a gente tem essa visão do Z que ajuda em muitos exercícios. Olha só, vamos ver esse exercício? Sendo R paralelo a S, esse símbolo é de paralelismo, ok? Determine o ângulo A e o ângulo B. Vamos olhar o nosso desenho aqui. O ângulo A é esse, o ângulo B é esse, e nós queremos saber esses valores. Nós podemos analisar o desenho e reparar que esse ângulo é correspondente a esse ângulo. Então, nós já temos aqui que 3x mais 40 graus é igual a 5x menos 20 graus. Também temos que B é igual a esse valor aqui. Se nós sabemos quem é x, nós sabemos quanto vale esse ângulo, portanto, sabemos quanto vale B. Então, vamos achar o nosso x. Olha só, vou fazer 3x menos 5x é igual a menos 20 menos 40. Então, menos 2x vai ser igual a menos 60. Multiplicando todos os dois lados por menos 1, nós vamos ter que 2x é igual a 60. E daqui nós tiramos que x é igual a 30 graus. Nós já tínhamos visto que B era igual a 5x menos 20. Então, vamos lá. B é igual a 5x menos 20. B, nosso ângulo, né? Então, nosso ângulo B vai ser igual a 5 vezes quanto? O x vale 30. Então, é só colocar o valor do 30 aqui no lugar do x. Menos 20 graus. Então, nosso ângulo B vai valer 5 vezes 30, 150 graus, menos 20 graus. Nosso B vai valer
130 graus. Certinho? Até aí tranquilo, né? Agora vamos achar o A. Muito bem. O que o A e o B têm? Qual é a relação que temos entre o A e o B? Ambos são ângulos colaterais. Estão do mesmo lado da transversal. E nós sabemos que ângulos colaterais são ângulos suplementares. Repara só, este ângulo aqui também, se a gente trouxer para cá, ó, ele vai estar aqui. Então esse A vai estar aqui. E esse ângulo aqui, mais esse ângulo aqui, são 180 graus. Ou seja, são suplementares. Então, A mais B é igual a 180. Então, A vai ser quem? 180 menos o B, que é quem? 130. Então, o nosso A vai valer 50 graus. Então, nós temos aqui o nosso A e o nosso B. 130 mais 50, 180, ângulos colaterais, ângulos suplementares. Nós podemos concluir, assim, que esses ângulos aqui, congruentes, são ângulos iguais. Nesses aqui, alternos internos e alternos externos, nós também temos que são iguais. Agora, repara uma coisa, os colaterais internos e externos, eles não são iguais. Olha o C e o F, por exemplo, o C e o F, eles não são iguais. Eles são o quê? Se o F é igual ao B, o B e o C são o quê? Suplementares. Então, sempre que um ângulo for colateral, ele é um ângulo suplementar. Mais um exercício para a gente resolver. Sendo R paralelo a S, determine A e B. Mesmo probleminha do outro, né? Vamos ver agora porque há alguma diferença. Qual é? Agora nós estamos trabalhando com A, o B já está aqui e os valores dados são esses. Então, nós temos já de cara informações preciosas. Quais? O A é congruente ao B. Então, nós já temos de cara que o A é igual ao B. Achando um, achou o outro. Outra coisa, este ângulo A é oposto pelo vértice para esse ângulo x sobre 5 mais 20. Então, nós sabemos que o A é igual a x sobre 5 mais 20. E o B também é oposto pelo vértice a x sobre 2 mais 8. Então, são iguais também. Nós sabemos também que B é igual a x sobre 2 mais 8 graus. Se A é igual a B, isto é igual a isto. Nem precisava ver por aqui. Aqui nós já estamos vendo que eles são iguais. Esses ângulos aqui são iguais, olha só, olha aqui, ó, porque eles são ângulos correspondentes. Então, nós sabemos que x sobre 5 mais 20 é igual a x sobre 2 mais 8. Ó a escadinha aqui, ó. Precisamos resolver problema com fração. Até agora estava na geometria, estava em retas paralelas, mas degrau. Vamos nós. Temos que fazer o quê? MMC. Por quê? As frações têm denominadores diferentes. Vamos colocar um aqui, porque isso não altera em nada. Vamos calcular o nosso MMC. Entre 5 e 2, nós sabemos que é 10. Então, aqui eu vou multiplicar por 2, aqui eu vou multiplicar por 10, aqui eu vou multiplicar por 5 e aqui eu vou multiplicar por 10. E assim nós teremos os nossos números, nossos novos valores para resolvermos essa equação. Vamos ter 2 vezes x, 2x. 10 vezes 20, 200. Igual 5 vezes x, 5x. 10 vezes 8, 80. Não precisamos mais colocar o denominador porque fizemos o MMC dos dois lados da igualdade. Então vamos nós. 2x menos 5x é igual a 80 menos 200. Aqui nós vamos ter menos 3x, que vai ser igual a menos 120. Ou seja, multiplicando tudo por menos 1, nós vamos ter que 3x é igual a 120, e daqui nós tiramos que x é igual a 40 graus. Então aqui nós vamos aplicar o valor de x igual a 40, que foi o que a gente acabou de achar. Isso aqui implica que A vai ser igual a 40 sobre 5 mais 20. 40 sobre 5 é 8, mais 20, nós temos que o nosso A é igual a 28 graus. É lógico que o B também vai ser 28 graus, porque A é igual a B. Mas vamos verificar? Olha só, B é igual a 40 dividido por 2 mais 8. 40 dividido por 2, 20. Mais 8, nosso B é igual a 28, como tinha que ser mesmo. 28 é a resposta para o valor de A e para o valor de B. Vamos fazer agora um problema de retas paralelas. Diz o problema: duas paralelas cortadas por uma transversal determinam ângulos alternos internos cujas medidas são 4x e 2x sobre 3 mais 60 graus. Determine x. Agora vocês percebem o quê? Nós temos duas paralelas, uma transversal, e vamos marcar os ângulos como? Temos que saber algumas coisas, né? O que nós temos que saber?
o que são ângulos alternos internos. Senão a gente nem começa o problema. Internos, nós sabemos que é o que está nesse espaço aqui, ó, interno às paralelas. Alternos quer dizer o quê? Tá um de um lado, outro do outro. Vamos escolher um ângulo interno. Eu vou escolher esse ângulo interno aqui. Qual é o alterno dele? É esse aqui. Ah, mas se eu tivesse escolhido, por acaso, esse aqui, interno também, ó, interno, tá vendo? Tá aqui dentro. Qual seria o colateral alterno dele? Esse aqui. Você escolhe aquele que você quiser, desde que seja um ângulo alterno interno. Então, o que ele me diz? Que um é 4x, eu vou escolher o laranja, tá? Aqui é 4x, e aqui, então, este de cá é 2x sobre 3 mais 60. Ora, o que nós sabemos dos ângulos alternos internos? Que eles são iguais, ok? Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Por quê? Esse é correspondente a esse e é oposto a esse. Então, esse é igual a esse. Se eles são iguais, como é que a gente vai encontrar o nosso x? Igualando eles dois. Eles são iguais, a gente iguala os dois valores e vamos achar o valor de x. De novo aqui, ó, degrau, fração. Tem que saber operar a fração. Vamos fazer o MMC em toda a equação. O MMC aqui é 3. 3 vezes 4x, 12x. 1 vezes 2x, 2x, 3 vezes 60, 180. Vou passar esse menos 2 para o lado de cá, com a operação inversa vai ser menos 2, 12x menos 2x é igual a 180. 12x menos 2x, 10x. 10x é igual a 180. Daqui nós temos que x é igual a 180 sobre 10, x vai ser igual a 18 graus. Então, quanto vale o x? Está aqui a resposta. Eu não preciso voltar aqui e multiplicar por 4 para dizer quanto vale esse ângulo, nem fazer a conta para saber quanto vale esse ângulo, porque ele não está perguntando qual a medida desse ângulo, nem qual a medida desse ângulo. Ele está perguntando o quê? Determine x. Você determinou x. A gente tem sempre que voltar para o problema para ver qual é a pergunta que está sendo feita, para poder dar a resposta da pergunta, ok? Olha aqui outro exercício legal de paralelas. Duas paralelas cortadas por uma transversal formam dois ângulos colaterais internos de medidas expressas por 15x mais 5 graus e 5x menos 25 graus. De novo, determine o valor de x. Como outro exercício, se não souber o que é ângulo colateral interno, não faz. Tá bom? Não vai aparecer o desenhozinho com tudo aqui dado para vocês. Tem que saber isso. Então vamos nós. O que são ângulos colaterais, que estão do mesmo lado? Ou estão aqui, ou estão para cá. Eles são internos. Se estiverem para cá, são esses dois aqui, porque são os internos. Então eu vou marcar aqui, ó, esse aqui e esse aqui. Podem ser esses dois, como podem ser os dois do lado de cá, esse e esse. Vamos trabalhar com o vermelhinho, que já está marcado. O que nós sabemos? Que um deles vale 15x mais 5 graus e o outro vale 5x menos 25 graus. O que nós sabemos dos ângulos colaterais internos? O ângulo colateral, tanto faz interno ou externo, eles são suplementares. Ou seja, este mais esse tem que dar 180 graus. Concorda? Porque esse aqui é correspondente a esse aqui. E esses dois somados dão 180 graus. Então vamos nós. 15x mais 5 graus mais 5x menos 25 graus. E isso tem que dar 180 graus. Porque eles são suplementares. Ok? Então vamos fazer as contas. 15x mais 5x dá 20x. Mais, vou colocar o mais não, vamos ver qual é o sinal que vai dar. Mais 5 graus menos 25 graus vai dar o quê? Mais 5 menos 25 dá menos 20. Então dá menos 20 graus. E isso é igual a 180 graus. Então 20x vai ser igual a 180. Passo o menos 20 para cá trocando a operação. Mais 20. 20x vai ser igual a 200 graus. X vai ser igual, divido aqui por 20. Vou escrever aqui, 200 graus dividido por 20. X vai ser igual a 10 graus. Resolvida a nossa questão. Ela não é difícil, entende? Só que você, se não souber ler o que está aqui escrito, você não vai fazer. Então não adianta querer decorar exercício, tá? Entenda o que é colateral e o que é interno. Colateral é do mesmo lado, interno é o que está dentro das paralelas, ok? E aí fica fácil. Nós temos retas paralelas e ele quer que eu determine A e B, esses dois ângulos aqui. Ok, ele nos dá o quê? Que essa transversal T
faz com R 70 graus. E a mesma transversal T, quando chega em S, faz 7x. 4x mais 3x, 7x. Porque ele divide com essa outra transversal e diz que esse pedacinho é 4x e esse pedacinho é 3x. Então, olha só, este ângulo é correspondente a esse ângulo aqui. Então, nós já temos de cara que 4x mais 3x é igual a 70. Então, 7x é igual a quem? 70. X é igual a quem? 70 dividido por 7, x é igual a 10. Muito bem, x é igual a 10. Ele está perguntando quem é x? Não, ele está perguntando quanto é A e quanto é B. Então vamos ver quem é A. Olha só, lembra do nosso Z? Quando a gente tem um Z, esse ângulo é igual a esse ângulo? Olha aqui o nosso Z, ó. Olha aqui o nosso Z. Ó, aqui o nosso Z. Então A é igual a quem? 3x. A é igual a 3x. Quanto é o x? 10, nós acabamos de achar. Então A é igual a quem? A é igual a 30 graus. Então, quem é o B? Olha só que simples. A e B são suplementares. Os dois juntos formam 180 graus. Então, ficou tranquilo, porque A mais B vale 180 graus. Como eu tenho A, que vale 30, quanto é que vai valer o B? Nós temos 30 mais B igual a 180. Então, B vai ser igual a 180 menos 30. Facinho, facinho, B é igual a 150. E assim nós resolvemos mais um problema. Para encerrar, o último exercício. Olha só, determine x na figura. A figura é essa, e o x está aqui. Aí você olha e fala, poxa, mas cadê a transversal que corta as duas paralelas? Não está aí. Realmente, nós temos uma transversal que para no meio do caminho e uma outra transversal que também para no meio do caminho. Como é que a gente resolve isso? A gente cria uma transversal. Como é que a gente vai criar essa transversal? A gente vai, espertamente, pegar esse ponto aqui do vértice e traçar uma paralela aqui, ó. Simples assim. A gente cria uma paralela conveniente para a nossa solução. Aí o problema fica fácil. Por quê? Agora nós temos uma transversal que corta essa paralela e essa paralela. E repara uma coisa. Olha o nosso Zzinho aqui, ó. Olha o nosso Zzinho aqui. Ó ele aqui. Isso quer dizer o quê? Que esse ângulo é igual a esse ângulo aqui. Não é o x é tudo. Esse ângulo aqui, ó, é igual a essezinho aqui. E o que que acontece com isso? De cara, nós sabemos que esses ângulos são suplementares. Eles dois têm que valer, somados, 180 graus. Ora, dá para fazer sem escrever nem o cálculo, né? 180 menos 130, 50. Então, esse ângulo aqui mede 50 graus. Lógico que esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho vale 50 graus. Falta agora a gente achar esse pedacinho aqui. Mas repara de novo outro Z aqui, ó. Presta atenção, ó o Z que tá aqui, ó. Ó aqui o Z. Ou seja, esse ângulo aqui é igual a esse outro pedacinho que tá faltando aqui. Da mesma forma, esses dois ângulos são o quê? Suplementares. Se a soma desses dois ângulos é 180 graus, e aqui eu tenho 150, porque está faltando aqui o quê? 30. Então, esse pedacinho aqui é 30 graus. Então, quanto vale o x? Fácil, fácil, né? 50 mais 30. X é igual a 50 mais 30. X é igual a 80 graus. Tem outra forma de fazer, mas eu acho que essa é tão facilzinha. Então, se vocês quiserem que eu apresente o outro modo de resolver isso, põe aqui no comentário, dá um like, compartilha com seus amigos e quanto mais pessoas me pedirem, eu resolvo da outra forma. E segue lá no @mapamática do cálculo. No @mapamática do cálculo, você vai encontrar desafios de exercícios, você vai encontrar problemas de matematiquês e também, todo domingo, sai uma dica de entretenimento. Muito interessante, vale a pena conferir.